Fala pessoal, tudo bem? Então tudo certinho com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de aprendizado básico na ferramenta TwinCat. Tá? Nessa aula a gente vai continuar nossa programação da nossa lâmpada vermelha e vamos fazer a parte do modo de operação. Tá? Voltando ao nosso descritivo aqui, eu acabei passando despercebido, né, que a gente só utilizou a condição do botão liga a lâmpada vermelha para fazer a lâmpada ligar. Só que olhando o nosso descritivo aqui, né, eu já coloquei até aqui no, na nossa variável aqui, né, que para mim definir o modo estático, a minha variável tem que estar em true, né? Então eu vou implementar esse sistema, né, e a gente vai fazer também a parte do pisca, tá? Pessoal, para fazer essa parte do implementar o modo de operação, existem várias maneiras, tá? O nosso objetivo, vocês têm que focar no objetivo. O objetivo é a gente alterar um modo de operação. Você pode colocar a condição, eu posso colocar a condição aqui, tá? End, botão, liga a lâmpada vermelha, não, botão, modo de operação, né? Então, tipo, se a lâmpada, o botão de lâmpada vermelha estiver ligado e o botão de modo de operação também estiver em true, ele vai ligar a nossa lâmpada vermelha. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? Mas eu não gosto de fazer desse jeito, tá? Se você está disposto a fazer do jeito que você conhece, não tem problema, faça do jeito que você acha melhor, tá? O importante é manter o sistema seguro, tá? Vocês têm que pensar, primeiro, em segurança e, segundo, o objetivo, que é fazer a lâmpada trocar de modo de operação. Eu gosto de fazer o seguinte, para mim, essa modo de operação, o botão de modo de operação, ele só diz respeito a alterar um modo de operação da lâmpada, tá? E o botão liga a lâmpada vermelha só diz respeito à requisição de ligar a lâmpada. Para mim, eles não têm funções, eles têm funções integradas, mas não são funções absolutas de um para o outro, tá? Então, para mim, é o seguinte, o botão de modo de operação, ele tem uma responsabilidade. O botão de ligar a lâmpada, ele tem outra responsabilidade. Então, eu vou separar isso, tá? Como que eu vou separar? Eu vou fazer mais um if aqui. E aí sim eu vou verificar o modo de operação da minha lâmpada. If, botão, modo de operação lâmpada vermelha, then, and if. Então, vamos lá. Se o meu botão de lâmpada estiver pedindo para ligar e o botão modo de operação também estiver em true, quer dizer que eu estou no modo estático. Então, eu tenho que ligar a minha lâmpada vermelha. Tá? Deixa eu colocar aqui. Definindo modo de operação estático. Tá? Maravilha. Beleza. E se ele não tiver ligado? Se ele não tiver ligado, ele tem que trabalhar no modo flash, né? Else, eu vou colocar aqui um comentário, modo flash. Tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui só para ele não fazer nada. Tá? E aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o meu lâmpada vermelha true. Por quê? Aqui ele não está condicionado mais ao botão de modo de operação. E o botão e a lâmpada vermelha, ela tem que estar condicionada ao meu modo de operação. Então eu vou vir aqui e vou tirar. Tá? Retirei. Vamos testar o sistema para ver como que está funcionando. Vou dar um rebuild solution, tá? Para ele compilar todo o nosso sistema, ver se está tudo certinho. Beleza? Tá pronto, tá em ready aqui. Beleza? 0 erro, 0 warning, 26 mensagens. Vamos fazer o download do nosso sistema. E vamos lá. Nossas variáveis já estão adicionadas no nosso watch list,
né? Então, eu tenho o botão habilita sistema, botão liga lâmpada vermelha, botão modo de operação lâmpada vermelha e lâmpada vermelha. Se a gente vir aqui e... Se você não lembra como que adiciona, tá? Eu vou deletar aqui de novo, tudo, e vou mostrar para vocês aqui. Então, você vem aqui, clica com o botão direito, Add Watch List. Vem aqui, ó, Add Watch, Add Watch, Add Watch. Então, ele já veio aqui para minha watchlist e eu consigo fazer minhas alterações e verificar o valor que ele está. Vamos botar o software para rodar. Está rodando, beleza, minha lâmpada vermelha ela está em false, tá certo, o sistema está funcionando normalmente. Vou tentar ligar minha lâmpada vermelha sem o habilita sistema. Está ligado? Ele não pode ligar, porque ele tem que manter em false, tá ok. Então, nosso sistema está funcionando como estava funcionando antes. Tá? Então, vamos lá. Vou ligar o meu sistema. True, beleza. E vou ligar minha lâmpada. True. A lâmpada não ligou. Mas por que a lâmpada não ligou? Porque para mim ligar a lâmpada vermelha, o modo de operação tem que estar em true, né? E o modo de operação está em false, tá? Então vamos colocar um modo de operação em true. E maravilha, nossa lâmpada vermelha ligou, tá? Então beleza, testamos o nosso modo de operação lâmpada vermelha. Só que se eu desligar o módulo de operação lâmpada vermelha, a lâmpada continua ligada. Isso é um pequeno bug que eu coloquei aqui, né? Na verdade, não é um bug, é a atenção que a gente tem que ter, tá? Imagina que esse sistema que você está testando é de extrema segurança, tá? E vamos dizer que você quer que, se você tira esse modo, como você só está testando um modo de operação, né? Você quer que quando você volte esse modo de operação, você tem que desligar a lâmpada. Então, a gente deveria ter colocado aqui, ó, no modo flash, para a lâmpada desligar, para a gente sempre... Já que esse modo não está testado, vamos deixar... Vamos sempre garantir que a lâmpada vai estar desligada, tá? Então, eu só mostrei para vocês um pedacinho de, às vezes, uma desatenção pode causar grandes problemas para a gente, tá? Então, caso você esteja testando alguma coisa que é de extrema importância e extrema segurança, e você tem dois modos para testar esse dispositivo, e um dos modos você ainda não testou, o ideal é que você garanta que quando você mudar para esse próximo modo, para esse modo, nada seja feito. Ele continue na condição inicial do sistema, que é a condição de segurança, a condição desligado, tá? Então, eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui. E, enquanto a gente não implementa o nosso modo flash, eu vou colocar aqui que se eu mudar para ele, a lâmpada tem que estar em false. Ela sempre vai ficar desligada, tá? Então, beleza. Vou fazer o download aqui, tá? Vou pegar meu watch table, vou ligar meu sistema, vou ligar minha lâmpada e vou ligar meu modo de operação. Beleza, o modo estático tá ok. Vou voltar para o modo flash, né? Ele vai desligar minha lâmpada e vai deixar a lâmpada desligada, porque eu ainda não implementei esse módulo e eu ainda não testei, tá bom? Então, tá ótimo. Nosso sistema está funcionando, implementamos a condição do modo de operação. Para a gente fazer o nosso modo flash, tá? Mais uma vez, existem várias maneiras que vocês podem fazer esse modo, tá? Eu vou fazer da maneira que eu estou mais acostumado a fazer, e para mim é uma maneira fácil, simples e didática, que vocês vão, eu creio que, para quem nunca trabalhou com PLC, sistema de automação, e está vindo aqui para ter um conhecimento, vai entender rapidinho como que funciona, tá? Eu vou criar com um temporizador, um timer on, tá? Como funciona esse temporizador timer on? Ele é imagina que ele é uma caixinha, tá? Uma caixinha que ela possui duas entradas, né? Dois valores de entrada você vai colocar nela e ela te dá dois valores de saída. Esses valores de saída, eles não são, você não é obrigado a utilizá-los, tá? Caso você
precise declarar esse timer, você não é obrigado a utilizar esses dois valores de saída. Você pode utilizar ou como não pode utilizar, tá? Quando eu falo utilizar ou não utilizar, tipo, você não precisa utilizar os dois em conjunto, os dois valores em conjunto, tá? Os parâmetros de entrada, sim, eles são obrigatórios para esse timer e a gente tem que declarar eles na configuração. Eu vou declarar uma variável do tipo timer, tá? Para a gente utilizar na nossa lâmpada vermelha. Como que eu sei quais timers que tem aqui? Claro, a gente pode ir lá no nosso InfoSystem da Beckhoff, né, que vai mostrar para lá, mas aqui, ó, no Reference, na aba Reference, são todas as bibliotecas que a Beckhoff disponibiliza de forma padrão quando a gente adiciona um PLC, tá? Então, aqui na parte Standard, tá? Eu tenho aqui, ó, Bitable, Function Blocks, Counter, String, Timers, LTime, Trigger e Version. A gente vai utilizar o timer do tipo Timer On, mas você pode ver que eu tenho vários, tem mais dois aqui. Temos o Timer Pulse, que é o Pulse Timer, né? O Timer On e o Timer Off, tá? O Timer On, né? Ele funciona da seguinte maneira. Vou colocar aqui no inputs e outputs. Como eu falei para vocês, ele tem duas entradas e duas saídas, que são a entrada in, né? Quando eu tenho o quadradinho e essa flechinha para dentro, entrando no quadrado, quer dizer que são minhas variáveis de entrada. Quando eu tenho o quadradinho e a flechinha saindo, quer dizer que são as minhas variáveis de saída. Eu tenho as variáveis in e pt, tá? Que são a minha in do tipo bool. O que ela faz? Ela inicia o timer quando tem uma borda de subida nessa variável, tá? E reseta o timer quando eu tenho uma borda de descida, tá? O que é a borda de subida e a borda de descida, para quem não está ambientado? Quando eu coloco, imagina que eu tenho um sinal de 0 e 24 volts, tá? Então, imagina que aqui na minha entrada, tá? Eu tenho o sinal de 0 volt. Tá? Então ele está 0 volt, beleza. Ok. No momento que eu passo esse sinal para 24 volts, esse degrau que a gente faz, esse primeiro degrau que a gente faz de 0 para 24 volts, ele é chamado de borda de subida, que é o rising edge, você vai ver, né? Que aqui ele está falando, ó, rising edge, tá? É a borda que a gente vai do 0 até o nosso valor considerado true, né? Que pode ser, dependendo dos dispositivos, 5 volts, 12 volts, 24 volts e assim por diante, tá? Então, essa borda que a gente tem, quando a gente está de 0 e foi para o valor true, ele é chamado de borda de subida, tá? Rising edge, tá? E quando que ele vai resetar o sistema? Quando eu fizer o contrário. Quando o sistema tiver com o meu valor true e ele tiver essa borda e for para 0, então esse degrau de valor true, 5 volts, para 0, que é o valor false, ele chama essa borda de falling edge, borda de descida. Então, quando eu passar o meu contador, a minha entrada de false para true, eu tenho uma borda de subida. Ele vai começar a contar o tempo. Quando eu passar a entrada do meu contador de true para false, ele vai resetar o tempo, tá? Qual é esse tempo? É o valor que eu vou colocar aqui na variável pt, que é uma variável do tipo time. Então, se eu colocar aqui o valor de 10, então ele vai contar 10 segundos. Quando eu der a borda de subida, ele começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu chegar no 10, ele vai parar de contar. Chegou no 10, ele parou de contar. Mas se antes do 10 eu der uma borda de descida na minha variável input, né? Então, tipo, eu estou contando 1, 2, 3, e aí eu fui e joguei minha variável de input para false. O que vai acontecer? Ele vai parar a contagem e vai voltar para o valor inicial, que é 0. Tá? Então,
o PT é o valor que a gente tem que percorrer, né, o time to pass, né, antes da variável Q for setada, que é a variável Q é de output, né, e o in é a nossa variável que vai ligar ou resetar o nosso temporizador. A variável Q, como eu falei para você, ó, ela recebe o valor true quando o PT, o time to pass, for concluído depois de um rising edge na entrada. Então, imagina, dei um rising edge, dei uma borda de subida na minha entrada, ele começou a contar. Pum, começou a contar. 3, 4, 5. Meu PT é o valor 7. 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegou no 7, pum, ele vai jogar essa variável para true. A variável Q, ele vai ir para true. Vai ficar em true até você resetar o contador, ele vai ficar em true, tá? E o ET é o elapsed time, que é o quanto de tempo que já se passou desde quando você atualizou que você requisitou o temporizador para funcionar. Então, imagina que aqui eu tenho o valor 5 no PT e dei minha borda de subida. Quem que vai ficar mostrando o valor que já foi percorrido é o ET, tá? O ET ele vai ficar tipo, mostrando o valor ali que já foi percorrido, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Vocês vão ver ele funcionando aqui e basicamente eu vou usar esse temporizador, que é o timer on, tá? Para a gente fazer o nosso ciclo. Eu vou escolher um ciclo de 1 segundo, então o que vai acontecer? Ele vai ficar funcionando durante 1 segundo. Quando ele dá 1 segundo, ele vai dar um pulso e vai resetar o nosso contador. Isso ele vai fazer automaticamente devido à nossa programação, tá? Então vamos lá. Eu declarei aqui a nossa variável do tipo, ainda não declarei, então vou colocar aqui temporizador, meu comentário. Mas hoje eu tô temporizador. Então vamos lá. Temporizador lamp vermelha. Ele vai ser do tipo tom, né? Foi o tipo que a gente viu lá, que é o timer on. O timer on ele é o tipo tom, né? Então vamos lá. Vamos voltar para a nossa lógica de controle da lâmpada e vamos pensar no temporizador. O temporizador, ele faz parte da nossa lógica do sistema. O sistema precisa estar habilitado para o temporizador estar funcionando? Se a gente for parar para pensar, não, ele não precisa estar habilitado, porque o temporizador ele vai contar só o tempo e vai fazer o nosso clock para mudar o estado da lâmpada. Ele não vai efetuar a mudança do estado da lâmpada. Quem vai vai fazer a mudança de estado da lâmpada é o botão de modo de operação, é o botão de ligar lâmpada, é o botão de habilita sistema. Agora, o nosso temporizador, ele não vai participar de uma ação efetiva na nossa saída, na nossa lâmpada, tá? Então, ele não precisa estar dentro da nossa lógica de habilita sistema. Então, a gente vai criar ele aqui fora da nossa lógica de habilita sistema, tá? Então, vamos lá. Configurando temporizador. Vamos lá, então eu tenho lá o meu temporizador, lâmpada vermelha. Uma informação aqui, como a gente viu aqui, ó, timer, né? Timer on. Eu vim aqui em documentation, o meu timer on, ele é um tipo tom, tá? E ele é feito num function block. O que é um function block? O function block, imagina que ele é uma caixa preta, tá? Que ele vai receber parâmetros de entrada, fazer a sua lógica, você não sabe qual que é e para você também não importa, e vai disponibilizar os valores na saída, tá? Aqui a gente tem um function block do tipo timer, e para mim, quando eu vou configurar um function block, como eu tenho parâmetros de entrada e parâmetros de saída, eu tenho que definir como esses parâmetros vão funcionar, o que cada coisa vai fazer, né? Então, vamos lá
no nosso lógica de controle. Então, eu venho aqui, temporizador lâmpada vermelha. Como é um function block, eu tenho que abrir o parênteses, né? Porque ele é uma função. Quando eu abro parênteses, ele já me mostra que é até umas informações, ó. Que ele está na biblioteca standard da Beckman, é um function block timer on, tá? Mostra uma descrição breve do sistema, né? On the late time, key becomes true when the specified time pt elapsed. Então, tipo, ele te mostra aqui, ó, uma informação básica de como que funciona. Básica não, é uma informação, é porque esse bloco, ele é um bloco bem básico, ele te mostra a informação de como ele funciona. E ele te mostra aqui, ó, as var input e as var output, tá? Var input são as variáveis que vão receber os valores na entrada, tá? Então, eu tenho uma variável input que ela se chama in, né, é o que está em negrito, do tipo bool. Então, eu vou digitar ela aqui, ó. Quando eu começar a digitar i, e dou um Ctrl espaço, ele já preencheu para mim lá, porque eu só tenho a in como variável com esse nome, né? E eu tenho que atribuir um valor para ela aqui, tá? Eu vou atribuir, a princípio, eu vou forçar ela para sempre ficar em true, só para a gente ver o nosso temporizador funcionando, tá? Então, eu posso vir aqui e digitar true. Opa. True. Beleza. Para mim passar para o próximo parâmetro, né, que é o var input, o pt, eu digito a vírgula, tá? Agora eu coloco o meu próximo parâmetro. Vou digitar o p, Ctrl espaço, pt ele já sabe. Nosso parâmetro de atribuição. O pt ele é do tipo time. Para a gente colocar o valor aqui, uma variável do tipo time, ela não recebe um valor numérico comum. Se eu só colocar aqui 10, ele vai dar uma falha, ó, quer ver? Olha lá, ele fala, ó, eu não posso converter uma variável do tipo sint no tipo time, tá? A variável do tipo time, ela tem esse jeito de ser escrito, tá? Eu coloco um t, tá? O hashtag, aí eu coloco o tempo, tá? Eu coloco o tempo que eu quero que essa variável fique ligada. Eu vou colocar 20 segundos, tá? Coloquei 20, na verdade. Coloquei 20, tá? E agora eu coloco a unidade de tempo que eu quero. Se eu coloco M, é minuto. Se eu coloco S, é segundos. E se eu coloco MS, é milissegundos, tá? Então, eu vou colocar S de segundos, tá? Beleza. Então, eu declarei as minhas duas variáveis de entrada, tá? As variáveis de saída, eu não sou obrigado a utilizar as variáveis de saída. Eu não sou obrigado a colocar, né, algum valor nas variáveis de saída. Por quê? Porque elas vão me devolver um valor. Então, eu posso colocar uma variável aqui. Imagina que você quer que o valor do tempo passado, você quer guardar numa variável. Você pode colocar ela aqui, tá? E você não precisa, tipo, já que eu só quero usar o ET, eu tenho que usar primeiro o Q? Não precisa. Você pode vir aqui, ó, colocar ET, né? O valor de atribuição de um parâmetro de saída, ele não é esse daqui. Por quê? Esse daqui, você vai pegar a variável da direita e jogar o valor dela na esquerda. Aqui, no caso, a gente quer passar o valor da esquerda para a direita, porque ela é do tipo var output, tá? Então, a gente vai fazer isso, tá? E a gente coloca a variável aqui que a gente quiser. Como eu não tenho nenhuma variável aqui, tá? Eu vou fazer só um teste aqui. Eu vou criar uma variável temporária aqui do tipo tempo decorrido. Ele vai me dar uma falha, porque ele vai falar que a variável não foi criada, né? Não tem a variável. Então, eu vou criar ela aqui, ó, pra gente, tá? var temp. Vai ser tempo decorrido. Ela é do tipo time. Tá? Beleza, tá vendo? Ele já não me deu nenhuma falha. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Quando eu começar a rodar o meu controlador, né, o meu código,
Esse temporizador ele já vai para true, então ele vai ter uma borda de subida no primeiro ciclo, de 0 para 1, e eu vou começar a contar 20 segundos, tá? Vou dar um login. Vou fazer um download, tá? Então, beleza. E quando começar... Deixa eu colocar essa variável no watch, tá? Deixa eu deletar essas outras. Aqui, ó. Olha lá, o que a gente tem? A gente tem o nosso PT, tem todas as variáveis, tá? Então, vamos ver. SM e start time são variáveis internas dele, tá? A gente não tem acesso, tá? Para estar alterando o valor. Aqui pelo software. E também não é adequado você forçar algum valor aqui dentro, tá? Então, vamos lá. Na hora que eu iniciar aqui, ó, você vai ver que vai passar no elapsed time, vai começar a contar um tempo, e aqui vai começar a contar um tempo. Depois de 20 segundos, o que? Ele vai para true, tá? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ele está contando o tempo. Beleza? O que está em false, tá? Quando chegar a 20, o nosso que ele vai para true. Olha lá, 20 segundos, o que foi para true. Maravilha. Se eu forçar aqui o valor falso, deixa eu ver se ele vai resetar o nosso contador. Porque como eu estou mandando true ali direto... Não, porque eu estou mandando true aqui direto, ele não deixa a nossa atribuição aqui, ela é implícita. Então a gente sabe agora como o contador funciona. Então o que eu vou fazer agora? Eu realmente vou... e se a gente ver a nossa variável tempo decorrido, gente... Eu acabei não prestando atenção nela aqui. Mas o que está acontecendo? Ela está recebendo esse valor aqui, ó. O valor que está nesse ET, ele está sendo jogado na nossa variável local aqui, tempo decorrido, tá? Então, como a gente já sabe agora como funciona o nosso temporizador, o que eu vou fazer? Eu vou programar o nosso temporizador para ele ficar dando pulsos durante 1 segundo. Primeira coisa, tempo que a gente quer. Então, a gente quer só 1 segundo. 1 segundo. Beleza. Nossa variável de entrada. Nossa variável de entrada, vocês concordam que ela não pode ser mais o true? Por quê? O true, ele nunca vai ir para falso. Então, ele vai dar um pulso e nunca mais vai resetar. Eu tenho que ter uma variável que ela, toda vez que eu chego em 1 segundo, ela me dê um pulso. E a gente tem essa variável no próprio contador, que é a saída do contador, né? Toda vez que o contador chegar no valor de 1 segundo, ele não vai ir para true, tá? Então, vamos entender. Tá, para mim começar a minha lógica, eu tenho que ter um valor de 0 para 1, tá? Beleza. A nossa variável Q, ela tem um valor completamente invertido, né? Ela vai estar em 0 quando eu começar a lógica. E quando eu terminar a minha contagem, eu tenho que ter um valor 0 na minha variável entrada, porque eu quero resetar, mas a minha variável Q, ela vai estar com valor 1, porque eu já vou ter percorrido toda o meu tempo de execução. Vocês concordam que uma variável ela é o oposto da outra? Então, se eu quiser usar a minha variável in com o meu contador se resetando automaticamente, é só eu usar a minha variável de saída do temporizador, né? Que é o timer. Timer não, desculpa, gente. É o temporizador, lâmpada vermelha, ponto Q, né? É a nossa variável de saída, mas não ela pura, né? Não ela do jeito que ela é. Ela invertida. Note. Por quê? Imagina lá, vamos analisar agora. Comecei a minha contagem. O meu Q, ele vai estar em 0, normalmente, né? Porque eu ainda não percorri a contagem. Só que como eu estou invertendo o sinal dele, ele vai passar de 0 para 1. Então, vou ter minha borda de subida. Beleza, o contador começou a contar lá. Dei o 1. Quando eu der 1 segundo, o meu Q, ele vai ir para 1. Quando ele for para 1, ele vai ter uma borda de descida aqui, porque eu vou inverter o valor. Vai de 1 para 0. No próximo ciclo, ele vai resetar de novo o contador. Quer ver? Então, vamos fazer um teste aqui. Ó. Eu vou colocar 10 segundos para vocês verem certinho. Vocês não vão conseguir ver o Q, tá? O valor de Q. Mas vocês vão conseguir ver que o valor do ET, do elapsed time, ele vai ficar resetando sempre. E se ele estiver resetando sempre, quer dizer que o contador foi resetado, tá?
Então vamos fazer esse teste para ver se vai funcionar. Beleza, deixa eu dar um stop, resetar tudo de novo, porque eu não abri para vocês olharem o watch table. Né? Então vamos lá. Comecei, ó. Olha lá, o meu Q está em true, ó, minha entrada está em true, mas o meu Q está em false, porque ele está invertido. 8, 9, ele vai... Olha lá, começou de novo. Por quê? Porque quando ele foi para true, eu inverti o valor, e ele foi para false. Quando eu tenho de true para false, ele reseta o meu contador. Tá vendo? Então, a gente conseguiu criar aqui, ó, um pulso de 10 segundos. Maravilha. Então, agora a gente vai voltar para nossa logiquinha, né? E vamos mudar para 1 segundo. 1 segundo. Certo? Maravilha. Conseguimos configurando o nosso temporizador com pulso de 1 segundo. Maravilha. Então, agora a gente vai fazer o nosso pisca. Tá, como que a gente vai fazer o nosso pisca? Beleza, a gente já tem um pulso ali de 1 segundo, certo? Então, todo 1 segundo eu tenho imagina que eu tenho um metrônomo, né? Para quem já trabalha com música, a gente tem um metrônomo que ele fica lá, tipo, de tempos em tempos, marcando a música pra gente. Imagina que a gente tem aqui também um carinha que tá marcando pra gente, ó, a cada 1 segundo, esse cara aqui, ó, ele vai para true, tá bom? Então a gente tem um clock no nosso sistema, e a gente sabe que a cada 1 segundo eu vou ter essa saída no valor alto, né? Vou ter ela em true, tá? O que a gente vai fazer então? Como que a gente vai utilizar isso para fazer a nossa lâmpada mudar de estado? Muito simples, pessoal. Se o nosso botão ele tiver, né? Se o nosso botão tiver em true, ele tem que ser estático, tem que funcionar do jeito correto, do jeito estático. A lâmpada tem que ficar ligada. Se não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar alterando o estado da lâmpada de ligado para apagado. Tá? De quanto em quanto tempo? 1 segundo. Opa, 1 segundo. Então a gente já sabe que a gente tem aqui um nosso clock de 1 segundo. Vamos verificar o nosso clock de 1 segundo. Se o nosso clock de 1 segundo tiver ligado, quer dizer que já percorreu 1 segundo. E ele está avisando para a gente, ó, percorri 1 segundo. Então, quando chegar nesse 1 segundo, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que inverter o estado da lâmpada. Se a lâmpada estiver ligada, ela passa a ficar desligada. Se ela estiver desligada, ela passa a ficar ligada. Então, vamos executar isso. Nosso amigo if, né? Vamos verificar o temporizador. Lâmpada vermelha, ponto Q. Se ele estiver em true, then, o que eu tenho que fazer aqui? A minha lâmpada vermelha, o que ela vai receber? Ela não vai mais receber false. Porque false ela sempre vai ficar desligada, né? Sempre ela vai ficar desligada. Mas não, a gente quer inverter o estado dela. Então o que a gente vai fazer para inverter o estado dela? A gente sabe que para inverter o estado é só a gente negar o valor, né? Então, se eu tenho uma variável em true e eu quero receber o estado dela invertido, eu coloco o not na frente dessa variável. E a gente quer pegar o valor de qual variável? Da própria lâmpada vermelha. Então a gente vai fazer not lâmpada vermelha. Tá? Então o que vai acontecer? Meu sistema vai estar habilitado, meu botão liga a lâmpada vermelha vai estar ligado, e o meu botão de operação ele vai estar no modo apagado. Se eu já tiver percorrido 1 segundo, pum, esse cara vai ligar. Na hora que esse cara ligar, ele vai fazer essa função aqui, ó. Se a lâmpada vermelha estiver desligada, ele vai receber a lâmpada vermelha desligada, barrado. A lâmpada vermelha desligada, barrado, é a lâmpada vermelha ligada. Ele vai ligar a lâmpada vermelha. Vai ficar 1 segundo ligado.
Passou mais um segundo? Beleza, vai entrar nas condições. Ele vai receber a condição da lâmpada vermelha, só que a lâmpada vermelha estava ligada. Então ele vai receber o quê? Lâmpada vermelha desligada. E ele vai ficar piscando de 1 em 1 segundo, com um ciclo de 2 segundos. Como que funciona o ciclo de 2 segundos? Por quê? Para mim ter um ciclo, imagina que o ciclo inicia com a lâmpada apagada. Então, eu vou ter um ciclo de lâmpada apagada durante 1 segundo, depois, durante o próximo segundo, um ciclo de 1 segundo de lâmpada acesa, e para mim reiniciar o meu ciclo na lâmpada apagada, eu tenho um ciclo de lâmpada apagada e outro ciclo de lâmpada acesa. Então, vai dar um ciclo total de 2 segundos. Vamos fazer o teste? Vamos dar o rebuild solution, né, para verificar se a nossa sintaxe está certinha. Beleza, já deu o rebuild ao success. Vamos fazer o nosso download. E beleza, maravilha. Vamos colocar para rodar, né? Vocês vão ver que já vai começar a piscar. Opa! Ah, claro que não. Por que não começou a piscar? Porque a gente não habilitou o nosso sistema. O temporizador, ele tá correndo, ó. O temporizador, ó, tá indo true para false. Se eu vim aqui na minha watch table e eu ver, o nosso temporizador, ele tá correndo. Maravilha. Mas a nossa lâmpada não tá ligada, por quê? A lâmpada, sim, ela depende de toda a nossa lógica. O temporizador, não, tá? Então, vamos adicionar aqui nossas variáveis. Vou tirar o temporizador, porque para a gente não é mais importante. Add to watch, add to watch, add to watch e a lâmpada vermelha. Add to watch. Beleza. Vou habilitar o sistema. Eu habilitando o sistema, a lâmpada continua apagada. Por quê? Porque a lâmpada não... Ela precisa do botão liga, tá ligado? Né? Então, vamos lá. Eu vou ligar o botão. Eu vou deixar o botão de modo de operação em true, para quando ligar a lâmpada, quando eu apertar o botão de liga a lâmpada, ele já vai estar com a lâmpada ligada. Tá bom? Então, eu vou ligar a lâmpada. E, beleza, a lâmpada vermelha está ligada. Ótimo, maravilha, é o que a gente quer mesmo. Ela está sempre ligada. Agora, eu vou passar um modo de operação para false, e ele tem que piscar a minha lâmpada. Vamos ver? Beleza? Maravilha. Olha lá, ó, a nossa lâmpada está piscando agora. Por quê? Ela está fazendo exatamente aquilo que a gente programou. A cada 1 segundo, esse cara vai dar um pulso e ela vai receber o valor dela barrado. Ah, mas agora ela está em true. Por que ela não está recebendo aqui o true? Porque esse cara, ele só te dá um pulso de 1 em 1 segundo, tá? Então, aqui a gente, se você quiser fazer um temporizador com um flash com um tempo menor, fica fácil. A gente não precisa mudar mais nada na lógica. A gente só precisa mudar isso aqui, ó. Ah, meu tempo agora, eu quero 500 milissegundos. Pronto. Mudei meu tempo, mudei meu flash. Vamos no meu watch. True, true e false. Olha lá. A lâmpada vai piscar agora de 500 e 500 milissegundos. E o meu ciclo total vai ter 1 segundo. Vocês entenderam bem, pessoal? Então, se tiver dúvida, pergunta aqui na nossa parte de comentário, tá? Qualquer sugestão, qualquer crítica também é sempre bem-vinda, desde que seja construtiva, tá? Agradeço a compreensão de todos aí nas aulas e o apoio de vocês. Muito obrigado por tudo, né? E na próxima aula a gente pode fazer a lógica para as lâmpadas verde, amarela, lâmpada azul, fazer todas as lógicas para ela e a gente já vai conseguir fazer o nosso sisteminha funcionar de forma completa. Tá tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo apoio. Espero vocês na próxima aula. Até lá!